Eu acho que o Porto precisa hoje de uma personalidade que esteja menos envolvida na política, que não seja um político profissional, que possa ter uma maior ligação. O senhor não se considera um político profissional, anda nisto há uns aninhos. Eu sou um médico emprestado à política. É verdade que ando na vida política há uns anos, mas não é menos verdade que nunca deixei de ser médico. Continuo a ter consultório no Porto, continuo a ser profissional do Hospital São João, mantive sempre uma ligação à minha profissão e isso deixa-me muito menos dependente da vida política e acho que é isso que é necessário hoje no Porto. Eu acho que os cidadãos começam a olhar para os políticos que só discutem uns para os outros, que só tentam responsabilizar-se uns aos outros como seres um pouco deslocados da realidade. O que é necessário é convergência à procura daquilo que nos une e eu acho que o Porto precisa dramaticamente disso. Eu olhando para aquilo que tem sido as propostas políticas dos partidos que estão à esquerda do PS para a cidade do Porto, não encontro diferenças significativas que nos impeçam de um projeto de coligação e é na base dessa ideia política de fazer a maior convergência possível que eu procuro essa coligação e não no essencial por razões de natureza eleitoral, porque isso também tem riscos. A coligação terá vantagens eleitorais, também terá riscos. Claro. Já houve conversas nesse sentido com os partidos ou não? Tem havido um esforço de aproximação, veremos quais são os resultados que dá. Da sua parte? Sim, um esforço feito, dirigido por mim, como é a minha responsabilidade. Estava a falar exatamente da candidatura, ou a potencial candidatura de Menezes. Na sua perspectiva, essa candidatura seria legal ou ilegal? Como sabe, tem havido um debate em que vários juristas respeitáveis têm expresso opiniões contraditórias sobre essa questão. Eu devo dizer, do ponto de vista político, que eu sou completamente favorável à lei da limitação dos mandatos. Enfim, se for verdade que o Luís Filipe Menezes é candidato à Câmara do Porto, a principal razão é porque já não pode ser candidato à Câmara de Gaia. Bem, há aqui qualquer coisa que me parece estranho. Eu acho que deve haver alternância das pessoas que estão na vida política, mas considero que... Essa é uma resposta redonda. É responder que sim, claro. Eu acho que a limitação de mandatos ou existe efetiva limitação de mandatos, ou há um truque para fugir da limitação de mandatos. Vai usar a carta do castigo quando estiver em campanha? Vai pedir aos portugueses para castigar o governo, elegendo-o a si como Presidente da Câmara do Porto? Carla, eu com sinceridade acho que não vou precisar de usar essa carta porque eu recuso-me a acreditar que os cidadãos da minha cidade queiram premiar a governação do PSD no país e é de certa forma o que acontecerá se entenderem eleger o PSD para a Câmara Municipal do Porto e depois também. Falou sobre a diferença de governação, então o que é que o distingue do Rui Rio? Eu, talvez seja até mais simples começar por dizer o que é que me aproxima do Rui Rio. Você adora a gestão dele, não é? Não, eu acho que há aspectos da Câmara, da gestão da Câmara com a qual eu me identifico. Identifico-me enquanto cidadão e em especial como cidadão do Porto. A mim agrada-me a ideia de ser munícipe de uma Câmara que paga as suas contas a menos de 30 dias. Eu acho que esse é um aspecto que tem a ver com as contas à moda do Porto. A mim agrada-me que a Câmara do Porto tenha contas à moda do Porto. As contas são pagas. São pagas a tempo e horas, não se faz dívida que depois alguém virá a pagar no futuro. Esse é um elogio, peço desculpa por interromper, mas esse é um elogio a Rui Rio ou é uma crítica a Luís Filipe Menezes? É um elogio ao Rui Rio. É um elogio à forma como o Rui Rio gera do ponto de vista financeiro a Câmara. Também me agrada a preocupação com a coesão social, o investimento feito nas obras dos bairros sociais é algo que eu acho positivo. Acho que era preciso ter ido mais longe, mas é positivo. E apesar de tudo ter-se colocado a reabilitação urbana no centro da agenda política, eu acho que é importante, embora eu acho também que a estratégia que foi seguida é uma estratégia que não serve ao objetivo de reabilitar o Porto, como é manifesto pelo facto do Porto estar cada vez mais degradado. Eu até admito que a Câmara do Porto se possa endividar um pouco mais. Eu acho que todos os cidadãos do Porto estarão de acordo que a Câmara podia dever um pouco mais de dinheiro e ter o mercado de bolhão reabilitado. Podia dever um pouco mais de dinheiro e ter conseguido ter um conjunto de projetos apoiados por financiamentos comunitários e ter o pavilhão de congressos que era tão importante para promover toda a atividade económica da cidade. Eu vivo bem com essa ideia. Agora, isto não pode ser feito desrespeitando a ideia de ter equilíbrio financeiro e de ser capaz de honrar os compromissos com as contas. Que, se me perguntar qual é a minha grande ambição, é recuperar para o Porto o título de capital do trabalho, de cidade do trabalho. Porque nós hoje somos o Porto, mas toda a região, uma espécie de capital do desemprego. Veja, o Porto tem 15 mil desempregados, mas o município vizinho de Gaia é o município com mais desempregados do país, tem quase 30 mil desempregados. Nós precisamos de criar oportunidades para as pessoas. Tudo o resto será conversa mais ou menos, enfim, proclamativa, se nós não conseguirmos criar condições para que as pessoas tenham um emprego. No curto e médio prazo, isso significa, sobretudo, investir no turismo.
no médio e longo prazo, significa, sobretudo, investir numa fortíssima ligação à universidade, às universidades, ao Instituto Politécnico, de forma a gerar, a partir do Porto, a criação de emprego qualificado em áreas que sejam suscetíveis de produzir bens transacionáveis úteis para a exportação e úteis para o mercado interno. Portugaia, fusão Portugaia, sim ou não e porquê? Pois, mas isso não pode ser totalmente rápido, porque a ideia no plano teórico é uma ideia interessante, embora se deva dizer que nunca poderia substituir a aproximação do conjunto da área metropolitana. Senão a pergunta era porquê Portugaia e não Porto Matosinhos? Enfim, por que razão? Enfim, eu acho que nós precisamos de responder a essa questão. Agora, o problema é saber se isso é execuível no curto prazo. Isto é, será que os cidadãos do Porto, cuja Câmara deve 140 milhões de euros, querem pagar os 350 milhões de euros de dívida da Câmara de Gaia? Eu julgo que não querem. Portanto, como é que isso se vai resolver? Tem que haver primeiro um esforço de aproximação dos dois municípios. Por cada 20 euros da fatura da água de um cidadão do Porto, um cidadão de Gaia paga 30 euros da fatura da água. Será que os cidadãos do Porto querem passar a pagar mais 50% na fatura da água? Há um conjunto de problemas práticos. E eu acho que é necessário que, sobretudo nos dias de hoje, os políticos não se limitem a proclamações genéricas, mas que expliquem como é que vão resolver os problemas em concreto. Isto não pode substituir uma outra preocupação, que é o reforço das competências e dos meios da área metropolitana. Porque se é verdade que o Porto ganharia numa aproximação com o município de Gaia, não é menos verdade que ganharia numa aproximação com todos os municípios da área metropolitana e que toda a região também ganharia com isso.